Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica veicular. Na aula de hoje, dando sequência às apresentações sobre os projetos de subsistemas de veículos, a gente vai começar com a equipe de freios. Então, por favor, vocês têm a palavra. Já tá aparecendo aí? Tá tranquilo. Ok. Boa noite a todos, né? Nós vamos apresentar sobre o dimensionamento do sistema de freios, e o grupo é composto por mim, Alexson, Carlos Eduardo, Gabriel Alves, João Pedro e Thiago Moreira. Bom, vamos começar pela função do sistema de freios. O sistema de freio, eu diria que seria uma das partes mais importantes do automóvel, pois sem o sistema de freio, como a gente vai parar, né? Pegando um conceito mais preciso aqui, o conceito de condução segura de um veículo consiste em um ajuste constante da velocidade operacional para cada condição de tráfego. O sistema de freio deve atuar de maneira eficiente para qualquer variação da condição da via. Ou seja, a função do sistema de freio é parar, reduzir velocidade, reduzir a velocidade a uma velocidade adequada, desejada, ou simplesmente parar. O freio de serviço automotivo tem como sua principal função aplicar um torque contrário ao movimento de rotação das rodas, com o objetivo de reduzir a sua velocidade para completamente esse movimento ou não permitir que inicie o movimento. Tipos de sistemas de freios. Os sistemas de freios podem ser classificados de acordo com o meio de aplicação da força, meio de transmissão da força aplicada, o modo de transformação da força em torque de frenagem. Esses são os três tipos que podem ser classificados. O meio de aplicação da força. O meio de aplicação de forças pode ser de forma manual, ocorre através dos membros inferiores, como um acionamento por pedal, ou por membros superiores, com botões ou alavancas, que ocorrem mais em ônibus e caminhões. Meios de transmissão de força. Os meios de transmissão de força se dão através da pressurização de fluidos. Esses fluidos podem ser pneumáticos ou hidráulicos. Os pneumáticos sendo mais comum em veículos pesados, como caminhões e ônibus, e os hidráulicos em veículos de passeio. A força aplicada manualmente pressuriza o fluido transmissor, e este, como um vaso de pressão, conduz a força até o equipamento que efetivamente aciona o freio, efetuando a redução da velocidade das rodas e frenagem do veículo. Bom, essa aqui é uma imagem representativa do percurso do fluido no freio. Aqui podemos ver as partes, o sistema completo de freios. Cada peça vai ser detalhada posteriormente. Transformação da força. Transformação de força em torque de frenagem ocorre através da fricção entre materiais de atrito e elementos de rotação, normalmente discos ou tambores de freio, convertendo a energia cinética da rotação em energia térmica dissipada em calor, proporcionando a frenagem do veículo. Nos discos de freio são utilizadas pinças como pares de pastilhas, que pressurizam o disco axialmente. Aqui são as pastilhas, né, junto com o sistema e o disco. Bom, vamos falar um pouco dos principais componentes e suas funções e variações. Começando pelo pedal. O pedal tem como função acionamento e multiplicação de força de frenagem. Ele é composto por uma região de contato para aplicação de força, que é onde que vai pisar, e o corpo composto de fixação de articulação, que faz o pedal se mover. Assim pode-se fazer uma relação entre força do pedal
o comprimento do primeiro ponto de fixação até o pedal, do segundo, na verdade, a força de saída e comprimento do segundo ponto de fixação, encontrando o valor de ganho de força de pedal, onde a força de pedal sobre a força de saída é igual ao comprimento 1 sobre o comprimento 2. Isso nos fornece o ganho de força do pedal. Um projeto de pedal de freio deve-se considerar requisitos ergonômicos, ganhos de força adequados e alinhamento com o conjunto de cilindro mestre e servo-freio. Para sistemas sem assistência do servo-freio, o custo do pedal não deve ultrapassar 150 milímetros, enquanto que sistemas equipados com servo-freio não devem exceder o intervalo de 75 a 90 milímetros. Para gerar uma desaceleração teórica de aproximadamente 1 grama, os cálculos para o ganho de força devem ser efetuados tendo como referência a força do pedal, intervalo de 445 newtons a 489 newtons. Para sistemas, sabe-se que essa força é a média que o ser humano consegue aplicar com o pé direito. Pessoas do sexo feminino têm a capacidade de aplicar uma força menor que o sexo masculino, geralmente. Portanto, é tomado como parâmetro o sexo feminino para utilização geral. Ou seja, pegar uma força menor para estar dimensionando a força do pedal. O freio, ele permite a desaceleração de veículos mais pesados com sistema de freio hidráulico, através de um sistema a vácuo para multiplicação de força resultante do pedal no cilindro mestre. Os sistemas funcionam aproveitando-se do vácuo gerado pelo pistão do motor na sua admissão e utiliza como mecanismo multiplicada de força. Ou seja, vai aproveitar o movimento do pistão do motor para gerar a força de vácuo. Esse sistema é essencial para a segurança e conforto do motorista nesses tipos de veículos, pois necessita de uma força muito maior aplicada ao cilindro mestre. Cilindro mestre, linhas de transmissão. O cilindro mestre é responsável pela pressurização do fluido transmissor de força e o encaminhamento deste até as pistas e tambores de freio. Pode-se possuir 1 ou 2 pistões alinhados, que comprimem o fluido ao receber a força do pedal, pressurizando toda a linha de freio. Esta pressão é a mesma aplicada aos êmbolos da pinça de freio ou ao cilindro hidráulico do tambor de freio, gerando força que aciona o torque contrário ao movimento das rodas. A pinça. A pinça de freio é um mecanismo que aplica efetivamente a força vinda do fluido transmissor. Com a pressão do fluido nos êmbolos, estes forçam as pastilhas axialmente contra o disco, reduzindo a velocidade rotativa do cubo de roda. As pinças podem ser flutuantes, quando no movimento de fechamento das pastilhas a pinça desliza para apertar o disco, ou fixa, quando o disco é flutuante e este desliza ao receber a força axial até ser completamente pressionado pelo par de pastilhas. Aqui temos o sistema flutuante, né? E aqui temos o sistema fixo. Pastilhas. A pastilha é o elemento de fricção que promove a desaceleração do conjunto de disco de freio / cubo de roda através do sistema de atrito entre o material do disco e o material da pastilha, transformando a energia cinética do movimento de rotação em energia térmica, dissipada na forma de calor na pastilha. Devido a esse acúmulo de energia térmica, a pastilha deve ser feita de material não inflamável que suporte altas temperaturas, normalmente algum composto cerâmico. Ainda assim, em temperaturas muito altas, a pastilha pode sofrer um fenômeno chamado vitrificação, que é quando ela fica muito dura e muito quebradiça. O disco é o elemento de contato do sistema de freio com as rodas. Quando as pastilhas de freio tocam o disco axialmente, o atrito gerado faz com que a roda perca velocidade ou chegue a parar. São fixados no cubo de roda, normalmente por parafusos. Aqui as pastilhas vão friccionar o disco, os discos vão estar ligados nas rodas, né? E eles vão desacelerar o carro.
O disco de freio pode receber altas forças de torção. É um elemento estrutural do freio. Sua espessura e seus raios devem ser calculados de forma a garantir a resistência da peça. É o tambor. Aqui já é outro tipo de acionamento de freio, diferente do sistema de disco. Ao invés do atrito ocorrer devido ao fechamento das pastilhas axialmente, ocorre através do contato transversal ao seu eixo, realizado pela sapata. Aqui temos a sapata, né, que funciona como uma pastilha, e que o tambor. Ao acionar o freio, a sapata ela vai friccionar o tambor. A sapata tem a mesma. Opa. A sapata tem a mesma função da pastilha de freio, como foi mencionado antes. Ela funciona internamente no tambor de freio, tendo uma extremidade fixa com articulação e outra onde é aplicada a força. Ao receber a força, a sapata rotaciona até entrar em contato com a lona, parte interna do tambor de freio. Essa parte interna aqui. Barra de balanço. O conjunto de barras de balança é acionada pelo pedal. Com isso é possível modular a força de maneira que o sistema dianteiro ou traseiro possa receber uma parcela maior da força resultante, saindo da divisão de 50% para cada cilindro. A barra de balanço pode ser de sistema simples, que usa apenas um cilindro mestre, ou de duplo cilindro mestre. Aqui temos as cargas, né, representado pelo R1 e R2, onde para calcular isso vai precisar da força total do pedal, que foi mencionado lá no cálculo do pedal, o comprimento X, né, e o comprimento L, que seria o comprimento total. E a carga R1 é a força total do pedal menos o R2. Bom, sistema de ABS. Segundo a norma ABNT, NBR 10.966, o sistema de anti-freio, anti-travamento de rodas, é parte de um sistema de freio de serviço que controla automaticamente o grau de deslizamento de uma ou mais rodas do veículo, durante a frenagem no sentido de rotação da roda. Essa disponibilização ao mercado se deu pela empresa alemã Bosch, que foi a pioneira, né, em 1978, e sua função é controlar a força de frenagem das rodas do veículo, reduzindo a pressão nas linhas de freio, de forma independente nas rodas, permitindo que o condutor tenha um controle total do veículo, total entre aspas, né, mesmo em condições extremas de frenagem. O sistema ABS evita o travamento das rodas. Durante a frenagem, monitorando constantemente a velocidade das rodas. Aqui temos o sensor e a roda dentada, né? O sensor ele vai ler, né, a força para aplicar a força ideal para cada eixo. Desta forma, é possível aplicar força de frenagem diferente em cada roda do veículo que estiver equipado com ABS, já que as condições de atrito da pista e carga automóvel podem ser diferentes em cada roda do veículo, como numa curva de pista mista. Aqui temos um gráfico, né, representativo do freio ABS, onde a linha verde representa a velocidade do veículo, a linha vermelha representa a velocidade da roda, e a linha azul representa a modulação de pressão. Isso levando em conta o tempo e distância. Bom, por fim, um componente aqui que é mais usado em veículos pesados, que é o componente freio pneumático. Ele possui algumas diferenças cruciais quando comparado ao circuito hidráulico, principalmente no meio de transmissão da força, né?
Somente quando o piloto aciona o freio de serviço através de uma válvula pedal, que se tem um enchimento das linhas de pressão, ocorrendo a liberação do ar comprimido, armazenado em um reservatório de energia. Bom, agora vamos passar para o dimensionamento do freio, né? Boa noite. Estão conseguindo ouvir aí tranquilo? Estamos. Então tá. A gente vai passar agora para a parte do dimensionamento do freio. Meu nome é Thiago e pode dar a sequência aí para a gente, Alex. Espera só um pouquinho, o Alexson, porque tem um cachorro aí que não tá dando folga pra gente. Ah, tá. Por favor. Valeu. Show de bola. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como que funciona a influência do pneu nessa relação aí. O pneu é um dos principais elementos que interferem no comportamento do veículo, pois a sua ligação direta com a superfície de rolagem é o que permite que o carro tracione, entre em movimento, né? Além de mudar de direção, frear, ou seja, não importa a força de frenagem, o que vai demandar é o atrito entre o pneu e a banda de rolagem. Então aqui a gente percebe a importância do atrito do pneu com o solo, né? Não adianta a gente ter um carro potente, um motor potente, se o nosso pneu não tem um atrito bacana com o solo. Toda essa força aí ela vai ser perdida, a maioria, né? Da mesma forma, quando a gente tem um sistema de freios bem dimensionado, só vai ser realmente eficiente se a gente tiver um atrito bacana com o solo. E aqui a gente tem essa equação, que a gente consegue o coeficiente de atrito. Esse coeficiente ele é representado aqui pelo μz, que ele é igual ao Fz, que é o componente horizontal da força de contato dos pneus com o solo, sobre Fx, que é a componente vertical dessa mesma força de contato. E aqui do lado a gente tem essa relação do tipo de solo com o coeficiente de atrito. Como, por exemplo, asfalto a gente tem de 0,6 a 0,95, pedra britada a gente tem 0,5 a 0,65, terra seca, terra úmida e por aí vai. É interessante a gente entender que quanto mais a gente tem um terreno considerado irregular, menor é o nosso coeficiente de atrito, né? Então, um pneu que, vamos dizer, é considerado o melhor para o asfalto, é óbvio, ele não vai ser o melhor para a neve. Cada terreno aí vai ter o seu pneu representante, que vai ter o melhor atrito. Pode passar aí, Alex. Agora a gente vai para a resistência ao rolamento. No caso real, tanto a rodovia quanto o pneu sofrem deformação. Então, a área de deformação do pneu passa a ter um novo raio menor que o raio do pneu livre, que é o raio que tem toda a extensão do pneu ali. Então, essa deformação gasta energia por causa do amortecimento dos pneus. A deformação dessa energia é a causa da resistência do rolamento. Então, só para a gente entender, aqui a gente pode observar que na parte inferior, aí, a parte de baixo, está deformada, né? Justamente aqui está em contato com o solo. Conforme o pneu gira, essa faixa aí que está em contato, que está deformada, ela sai e imediatamente uma nova faixa vai entrar em contato com o solo. Então, uma outra parte do pneu vai se deformar. Logo, essa faixa que deixou de ter contato, ela vai inflar e passa a ter o raio livre, que eu comentei agora há pouco. E essa constante deformação do pneu, ela gasta energia. E essa energia ela vai se dissipar e é o que é a causa da resistência ao rolamento, que aumenta conforme o aumento da deformação e a diminuição do retorno elástico. E aqui a gente tem a equação dessa resistência, né? O Fx aqui, vezes o ΔZ, mais o nosso MF aqui, sobre o R do comprimento do L. E isso. Outros parâmetros que a gente tem que considerar. Bom, o efeito da velocidade. Quanto maior for a velocidade do veículo, maior vai ser a força de atrito resultante no pneu. Temos também os efeitos de material e estrutura, que é onde o tipo de estrutura e o material que vai ser utilizado no pneu influencia diretamente na resistência do rolamento e na velocidade crítica do veículo também, né? Temos o efeito de desgaste, que em pneus radiais a resistência do rolamento diminui com o desgaste do pneu. Entretanto, o comportamento alta velocidade ele é degradado.
Temos também o efeito da temperatura de operação, onde a umidade da borracha do pneu diminui com o aumento da temperatura. Como consequência, a resistência de rolamento também vai diminuir, devido a maior parte das vezes por perdas e por esterese, né? Continuando aí, a gente tem efeitos de aumento de pressão e carga vertical, que sempre há um aumento na pressão ou a redução da força normal nas rodas. Isso provoca a diminuição da resistência no rolamento. Temos também o tamanho do pneu, que eu acho que você não precisa nem comentar, né? Já que a gente está falando de resistência ao rolamento, uma das coisas que mais influenciam são as dimensões desse pneu. Temos também os efeitos da estrada, né? Variação das estradas, buracos, enfim. Efeitos da variação do ângulo de derrapagem da roda, que normalmente ocorre quando há uma força lateral sendo exercida. E efeitos do ângulo de cambagem, que afeta no plano de contato do pneu com o solo. Pode seguir aí. Agora aqui a gente tem a análise do peso dinâmico em cada eixo, no caso para a hipótese de suspensão rígida. Então, pelo diagrama de corpo livre, mais a contribuição dos pneus, podemos ir para o somatório de momentos aplicado ao veículo, para determinar o peso dinâmico do veículo. Então, a gente pode observar aqui nessas duas primeiras equações aqui, na esquerda, que a gente tem somatório de momentos. Já aqui, logo abaixo, acontece o seguinte, na frenagem surge um momento no veículo, forçando o giro no eixo Y, que é o que seria, logo à frente aqui, né, nessa equação, esse MAZ aí, vezes o H na altura em centímetros, isso aí é o momento do veículo. E a somatória de momentos deve ser igual a esse momento Y, para ter o equilíbrio desejado. Então, aqui na frente a gente tem a reorganização dessa equação, né, o FX, tanto para fx2 quanto para fx1. Pode dar andamento aí. Temos também a hipótese de centroide para cálculo do deslocamento de fx. Se caso ΔS tiver relevância, então a hipótese que fx1 e fx2, que a gente comentou agora há pouco, é normal a centroide do triângulo. E aqui a gente tem a imagem para exemplificar isso aí. Pode passar. Temos também analisando as forças do veículo, velocidade, distância e tempo de frenagem. Aplicando a segunda lei de Newton, tem-se que o nosso momento aqui de dv sobre dt, que seria forças de frenagem, mais resistências ao movimento, mais força do peso. Considerando o veículo protótipo tipo baixa, raramente ultrapassa 45 km por hora. Podem se desprezar as restrições ao movimento. Então, a gente vai ter que o somatório aí da força do coeficiente de atrito vezes o Fx, menos o mg seno de alfa. Pode dar continuidade aí. Integrando e organizando para isolar o tempo t, o resultado é o tempo de frenagem para uma desaceleração uniforme. Palavrinha. Aí a gente vai ter aí o tempo, né, vai ser igual ao nosso VF menos o V no momento zero, sobre aquele mesmo somatório que a gente colocou lá atrás, né, do atrito Fx, né, e seguindo aí, calculando a distância de frenagem ΔS, utilizando a equação de Torricelli, pode-se reorganizá-la para que ΔS seja função de V0 e A0. AZ, né? Então a gente tem ΔS aí, que ele é menor ou igual a 0,1 mais V ao quadrado sobre 150. Pode dar continuidade aí. Equilíbrio de freio dianteiro e traseiro. O equilíbrio dos freios é calculado a partir da distância entre os eixos, centro de massa do veículo e faixa de desaceleração. Componentes vertical e horizontal da força de contato das rodas com a pista, já simplificadas, considerando o plano de rolagem horizontal e desprezando as forças aerodinâmicas e resistência à rolagem, podem ser representadas pelas duas equações, que a gente vai ter Fx1 e Fx2, que é igual a mg, e a nossa equação aqui, A menos ΔZ, cosseno de alfa, menos aquele nosso H em centímetros sobre Z, vezes AZ sobre aquele nosso comprimento,
Então, para a mesma coisa, a gente tem Fx2, só considerando o B, e pode dar continuidade aí. A componente horizontal da força de contato nas rodas pode ser encontrada tanto para Fz1 ou Fz2, vai ser igual a Fx1 vezes aquele nosso coeficiente de atrito que a gente calculou lá atrás, do pneu, né? É isso aí, pode dar continuidade. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o torque de freios individuais entre os eixos, onde a gente pode formular através do dimensionamento dos componentes, como o diâmetro de roda, tamanho de pinça de freios, diâmetro do rotor e também fatores de freio em geral. E temos a fórmula que é T1 igual a Fz1 vezes R1. E também temos o torque de frenagem do eixo traseiro, que pode ser calculado similarmente também, que é formado por torque de motor em marcha lenta, que é o TML. Então, a fórmula ficaria como T2 igual a Fz2 vezes R1 mais o TML, que é o torque de motor em marcha lenta. Vou passar. Aqui temos o torque de cada disco dianteiro, que é o TZ1. Já que as rodas dianteiras giram independentemente, eles podem ser calculados pela equação de TZ1 igual a T1 sobre N. E também temos o torque de cada disco traseiro, que é o TZ2, que é para veículos de mais de um disco no eixo traseiro. Ele também é similar à outra forma, que é o TZ2 igual a T2 sobre N. Pode passar. Agora temos as pressões máximas aplicadas por cada pastilha das pinças em cada disco. Segundo Shigley, eu não sei se é esse mesmo pronunciamento, mas eu vou chamar de Shigley. A pressão máxima aplicada pela pastilha e a força de contato das pastilhas com o disco é dada pelas equações P1 máximo, que é no caso, o disco dianteiro, e o P2 máximo, que é o disco traseiro, que é P1 máximo igual a 3 vezes TZ sobre 2 vezes θ vezes μd, que é vezes R ao cubo, no caso seria o diâmetro interno, e o dianteiro interno, menos R ao cubo, vezes, que é o o disco traseiro. Tudo elevado a 10 elevado a menos 6. E embaixo seria a mesma coisa, só que P2 máximo. Pode passar. Então, aqui temos a força de contato de pastilha com cada disco dianteiro, que é o FC1, e o traseiro, que é o FC2. Temos a equação que é FC1 igual a θ vezes P1 máximo vezes R ao quadrado, disco traseiro, menos R ao quadrado, interno traseiro, 10 elevado a menos 6. E no caso, embaixo seria a mesma coisa. Aí temos a imagem onde mostra onde está o teto e tal. Alex, vou passar. Temos aqui também o raio interno das pastilhas dianteira ou traseira presentes na equação, que pode ser calculado por R interno igual a R disco, menos a altura da pastilha, tudo em metros. E as pressões necessárias do fluido nas linhas dianteiras, PB1 e traseira PB2, eles podem ser calculados tudo em megapascal, que seria PB1 igual a FC1 sobre N dividido sobre a área E vezes 10 elevado a menos 6. E embaixo seria praticamente a mesma coisa, só mudando o PB2. Pode passar. Bom, então, dando continuidade aqui no trabalho, a gente vai falar sobre a força necessária no cilindro mestre. Então, a gente tem que a área atuante na compressão do fluido é a área do êmbolo do cilindro mestre em milímetro quadrado, para caso do cilindro mestre único, que é dada a relação aí de que a área é π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, dessa forma, a gente vai poder calcular a força necessária no cilindro mestre para o eixo dianteiro e para o eixo traseiro. No caso, a gente vai calcular o FCM1, que é igual à área do cilindro mestre vezes a pressão no eixo dianteiro, e a força no eixo
no eixo traseiro, que vai ser FCM2, que vai ser igual à área do cilindro mestre vezes a pressão no eixo traseiro. Pode passar. A força de saída disponível na saída do cilindro mestre. Então, a força do freio e o custo do pedal deve ser calculado para variações de peso dos pilotos de diferentes tamanhos. A força de saída disponível para o cilindro mestre pode ser calculada pela equação, fixando uma força aplicada ao pedal no projeto e utilizando o ganho de força do pedal calculado. Então, a gente tem que a força de saída vai ser igual ao ganho do pedal vezes a força aplicada no pedal. A partir deste dimensionamento, é possível a gente calcular o coeficiente de segurança para cada eixo, para o dianteiro e traseiro, e a fim de garantir a eficácia do sistema. No caso aí, o coeficiente de segurança do eixo dianteiro vai ser a força de saída do cilindro mestre vezes a força sobre a força do pedal. E a mesma coisa vai ser, desculpa, eu errei, é a força do eixo dianteiro. E o coeficiente traseiro vai ser a força de saída do cilindro mestre sobre a força do eixo traseiro. Pode passar. Aí a gente tem a proporção de frenagem, que a desaceleração de um veículo é um produto do nível de aplicação da força e os ganhos de freio, torque sob pressão, até o ponto em que ocorrerá o bloqueio dos eixos, ou seja, o total travamento dos eixos. Esse bloqueio diminui a força de frenagem, podendo perder-se o controle do veículo, ou seja, o carro começar a derrapar, né? Em um projeto, o que se deseja é levar os dois eixos, traseiro e frontal, simultaneamente para o ponto de travagem. Ou seja, a gente vai aplicar uma força no pedal do freio e sem o carro travar as rodas, ele vai levar o carro até ao ponto de parar, que inclusive o ABS entra aí como um auxiliar para não deixar isso acontecer, né? Esse resultado é obtido a partir de um balanceamento que calcula a proporcionalidade da pressão nas linhas de freio de acordo com possíveis picos de forças de reação. Encontra-se nas forças máximas de cada eixo, mostrado aí nas equações. Aí uma é calculada para o eixo dianteiro e a outra é calculada para o eixo traseiro. Pode passar. Então, dando continuidade aqui ao assunto, eu vou falar sobre a análise térmica do freio. Então, a análise térmica do freio é um dos fatores que afeta o desempenho na frenagem de um veículo. É um ganho de temperatura após a freada. Isso ocorre pela conversão da energia cinética e potencial do veículo em energia térmica pelo freio, gerando calor na região de contato. Então, esse fenômeno causa uma deficiência na frenagem, perdendo a força de atrito devido à elevada temperatura. Então, este é um problema crucial de segurança, pois ele leva à perda dos freios de maneira silenciosa. E para um projeto de sistema de freio, deve ser realizado de maneira que previna esse tipo de falha, prevendo ganho de temperatura pós-frenagem. Pode passar. Então, para se fazer uma análise completa, damos início ao cálculo de energia gerada pela frenagem e pela potência média gerada, passando pelo ganho de uma única frenagem simples, por um ganho de uma única frenagem, considerando o resfriamento por convecção na frenagem, finalizando com ganho de temperatura após sucessivas frenagens. Então, dessa forma, é possível prever a faixa de trabalho dos materiais do sistema, assim fazendo que o projeto de freio fique eficiente, atendendo às solicitações térmicas. Então, essa tabela mostra alguns dados de parâmetros de entrada utilizados para análise térmica. Você pode ver que ela contém desde a espessura do disco de freio, a densidade do material, o tipo de material, a condutividade do ar. Ela é bem completinha. Tem várias coisas. Pode passar. Então, para o estudo de ganho de temperatura, nós temos, então, a primeira equação de energia, gerada pela frenagem, até a total parada. É dada pelo Webber, que, segundo Liberty, é dada por a energia gerada até o total da parada, que é igual à massa do veículo vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais o momento de inércia do rotor ao quadrado, mais o momento de inércia do motor
vezes a velocidade angular das rodas ao quadrado, dividido por 2. Então, derivando a parcela de velocidade linear da energia gerada pela frenagem, tendo a desaceleração constante, onde o tempo é igual à velocidade inicial sobre a desaceleração do eixo Z, chegamos à expressão para a potência média gerada na frenagem, que é dada onde a potência média gerada ela é igual à massa vezes a desaceleração do eixo Z vezes a velocidade inicial sobre 2. Pode passar. Então, se no projeto for considerado o cálculo para um dos eixos com 2 discos de freio, além de considerar a porcentagem da força de frenagem no eixo estudado, que é chamado de PF, a equação passada pode ser rearranjada para a equação, que é a potência média gerada na frenagem igual à massa, vezes a desaceleração do eixo Z, vezes a velocidade inicial, dividido por 2, vezes 0,5, vezes 0,5, vezes a porcentagem da força de frenagem no estudo, vezes 3.600. Então, assim, por essa equação, pode-se calcular a potência média absorvida por cada um dos discos na frenagem. Só que existe uma potência máxima gerada na frenagem, que é caracterizada por esse gráfico. Podemos ver que no tempo igual a zero tem-se a potência de frenagem máxima, com decréscimo constante até zero. Então, segundo Liebert, a equação de potência é igual a 2 vezes a potência média gerada na frenagem. Pode passar. Então, com a potência máxima calculada, pode-se calcular o fluxo de calor no disco, no início da frenagem, que é dada pela equação, que o fluxo de calor do disco é igual à potência máxima dividida pela área varrida pelas pastilhas de freio do disco. Então, após o cálculo de fluxo de calor do disco, podemos chegar ao ganho de temperatura diretamente no rotor, que, segundo Liebert, a equação sem resfriamento por convecção pode ser dada pela temperatura máxima gerada na frenagem, menos a temperatura inicial, que é igual a 5 dividido por 18, elevado a meio, vezes o fluxo de calor no disco, vezes o tempo total até a parada do veículo, sobre meio, dividido pela densidade, vezes o calor específico e vezes a condutividade térmica do rotor, tudo elevado a meio. Pode passar. Então, para o cálculo de sucessivas frenagens, é considerada a refrigeração do disco por convecção. Se o tempo de refrigeração for maior que o tempo de frenagem, esse cálculo de diferença de temperatura em única frenagem pode ser simplificada pela equação, que é a diferença de temperatura, ela é igual à potência média gerada na frenagem, vezes o tempo total do veículo dividido pela densidade, vezes o calor específico, vezes o volume do rotor. Então, temos que o método de capacitância global resulta em uma equação diferencial, que calcula o resfriamento do freio após uma frenagem. Então, essa equação é que a densidade vezes o calor específico, vezes o volume do rotor, vezes a derivada da temperatura sobre o tempo, que é igual a menos o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área da superfície do rotor, e vezes a diferença entre a temperatura no instante T menos a temperatura ambiente. Pode passar. Então, integrando a equação passada e combinando ela com a sua anterior, temos o resultado no ganho de temperatura após várias freadas que, dado por Liebert como a diferença da temperatura após várias freadas, menos a temperatura ambiente, que ela é igual a menos 1, menos Euler elevado a um número de aplicação de freio, vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área da superfície do rotor dividida pela densidade, vezes o calor específico, vezes o volume do rotor. Isso tudo vezes a diferença de temperatura em uma única frenagem, dividido por menos 1,
menos Euler elevado ao menos coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área da superfície do rotor, vezes o tempo de resfriamento de cada frenagem, dividido pela densidade, vezes o calor, vezes o volume do rotor. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco do coeficiente de transferência de calor por convecção, que para uma análise térmica completa do rotor de freio, temos que ter informação sobre o coeficiente de transferência de calor convectivo. Então, para a equação Liberty, recomenda e descreve a fórmula de Crane, assim, abrangendo tanto o regime laminar quanto turbulento, dependendo apenas do número de Reynolds rotacional. Então, essa equação, temos que o número de Reynolds rotacional é igual à velocidade angular inicial das rodas, vezes o diâmetro de freio, elevado ao quadrado, sobre a viscosidade do ar. Então, assim, para um disco de freio sólido, o coeficiente de transferência de calor por convecção com regime laminar pode ser aproximado por coeficiente de transferência de calor, ele é igual a 0,70 vezes a condutividade térmica do ar sobre o diâmetro do freio, vezes o número de Reynolds rotacional elevado a 0,55. Pode passar. Pode passar, Lebre. Já para um regime turbulento, com o número de Reynolds rotacional menor que 10 elevado a 6, não quer dizer maior que 10 elevado a 6, o coeficiente pode ser descrito por o coeficiente de transferência de calor por convecção, ele é igual a 0,40 vezes a condutividade térmica do ar sobre o diâmetro do disco de freio, vezes o número rotacional de Reynolds elevado a 0,8. Pode passar. Acho que acabou, né? Aqui nós temos a referência que nós fez o trabalho, foi só de um artigo praticamente. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida. Vocês têm dúvida, pessoal? Sim, sobre o trabalho, eu achei que ficou completo, sim, mas vocês poderiam ter melhorado na apresentação, ao invés de só ler tudo. Ele ter estudado um pouquinho e ter conversado, ao invés de ter lido na apresentação. Mas valeu, obrigado a vocês. Próximo grupo de aerodinâmica, vocês estão aí? Sim, só um instante, Vinícius. O Marcelino vai colocar o slide. Falta o nosso grupo e mais um, hein? Boa noite a todos aí. Tá dando para ouvir direitinho? Tudo certo. Isso. Boa noite. Nosso grupo aí é sobre aerodinâmica, né, de veículos, né? E vou iniciar aí falando um pouco da definição aí de aerodinâmica. Passa, por favor. Definição, né, de aerodinâmica, né? Aerodinâmica é um estudo, né, que busca entender as forças de fluidos que exercem sobre os corpos, né, que neles estão imersos. Seja também como exemplo aí qualquer tipo de veículo que se desloque ao ar, né, que pode ser avião, pode ser barcos a velas, automóveis, né, e que seja. Passa aí, por favor. Aí, né, um exemplo aí dos veículos, né, na aerodinâmica aí. Os carros mais novos hoje têm uma aerodinâmica muito melhor do que os carros antigos, né? Foi melhorado aí no decorrer dos anos, né? Passa, por favor. Tudo começou aí, a aerodinâmica, tudo começou aí por volta de 1860,
que começou primeiro a se desenvolver a aerodinâmica em aviões, né? O estudo de parte da aerodinâmica foi de total importância para a construção dos primeiros aviões, né? Atualmente na indústria aeronáutica. Também utiliza os princípios da aerodinâmica para construir os aviões, na utilização dos princípios que não fica restrito somente na construção de aviões, né? Também como carros. Hoje também se aplica a aerodinâmica em pontes, em edifícios, né? De modo que eles possam suportar a força dos ventos que ficam aí submetidos. Tudo começou aí também nos aviões, são as asas, né? Volta, por favor. Nos aviões, as asas são projetadas para um fluxo de ar na parte de baixo, né? Seja menor, causando assim uma diferença de pressão que acaba de fazer surgir uma força de sustentação de baixo para cima, né? No caso, a força de sustentação faz a elevação, né? Que faz a sustentação do avião no ar. As asas também existem várias partes menores que também podem ser movimentadas, que podem fazer um avião que mude de trajetória, ganha ou perca de velocidade, e até mesmo o aumento de sua altitude, aumento ou a diminuição da sua altitude. Passa, por favor. Tudo começou por esse cara aí, Otto Lilienthal. O Otto Lilienthal era um cara apaixonado, né, desde a infância pela aviação, né? Igual eu falei, por volta de 1860, ele fazia ensaios com seu irmão, né? Não sei se vocês viram na imagem anterior, ele criou grandes planadores, né, rudimentares, e depois também criou também aquelas máquinas de asas batentes, né? Tipo assim, ele mesmo criou as asas no próprio corpo dele para tentar fazer essa obra, né, sobre as asas. Tornando-se, ele, agora está aí no slide, ele tornou-se engenheiro, né, publicou em 1889 uma grande importância sobre o voo das aves, né, considerada pela base da aviação, e 2 anos mais tarde, 2 anos depois, ele construiu seu primeiro planador. Também foi um dos primeiros a demonstrar a importância da curvatura das asas, né? Lilienthal também realizou cerca de mais de 2.000 voos planados entre 1891 e 1896. Devido isso, ele chegou... Tudo começou isso, né, na aerodinâmica, né, com o voo desses planadores, né? Ele atingiu cerca de 350 metros de distância, né? E algumas vezes ele não conseguiu nos primeiros testes, e depois ele já conseguiu efetuar viagens, né? Com esse tipo de planador aí, de asas. Ele, tipo assim, ele foi pela lógica, assim, dos pássaros, né? Como se quer dizer, como se diz aí. Passa aí, por favor. Aí, né, um modelo aí da asa, né, de um avião, né? E na parte assim, quanto mais rápido a força, quanto mais ar, né, fica mais rápido, o ar fica mais rápido, né, e exerce uma pressão na parte de cima, uma pressão menor. E embaixo, a pressão é maior, mas exerce uma força para cima, né, aí dá para ver aí a linha de curvatura aí, que exerce a força aerodinâmica. Aí logo depois, né, entra aí a parte de Bernoulli, né, que Bernoulli é uma propriedade física característica à resistência de um fluido de escoamento de temperatura, né? Quando ela se estreita, é menor a pressão, né? E nisso tem um aumento de velocidade. Numas imagens que a gente vai mostrar mais para frente dos slides, vai dar para entender um pouco aí dessa parte de Bernoulli. Passa, por favor. Aí logo depois aí vem a parte de sustentação e arrasto, né? Como eu falei, alguns cientistas estudaram forças aerodinâmicas como a força de sustentação e arrasto, porque elas também interferem nos corpos estáticos quanto aos corpos em movimentos, utilizando seus princípios para projetar meios de locomoção
né? Por exemplo, aí, os automóveis capazes de atingir altas velocidades. Aí tem uma imagem que foi pegada pelo site da NASA, né? Que é a força aerodinâmica, né, de uma asa. Igual eu falei, na parte superior aí, as forças têm de pressão atuam, né, com perpendicularmente à superfície, né? E embaixo aí a força no corpo é a soma vetorial da pressão na área ao redor do corpo. Igual eu falei, na parte de baixo aí, nesse amarelozinho aí, ó, aí é uma força de arrasto, né? A turbulência, no caso, a turbulência, né, que gera atrás da asa. E igual eu falei, de baixo para cima, a pressão é maior e exerce uma força para cima. E na parte em cima aí o ar fica mais rápido, ele passa mais rápido pela essa asa, mas ele tem uma pressão menor, né? Nisso exerce a sua força aí para baixo aí. E é isso, alguns princípios aí, vai continuar aí com o pessoal. Muito obrigado. Vou falar agora sobre os conceitos da aerodinâmica. Quando um carro ele está em movimento, ele se comporta como se estivesse atravessando uma parede de ar. E quanto maior a velocidade desse carro, maior é a ação do ar sobre ele. Pode passar. As forças aerodinâmicas que atuam em um veículo são geradas de duas formas, pela diferença de pressão e pelo atrito viscoso. A diferença de pressão é que faz o carro ficar fixo ao chão. Essas forças atuam no veículo causando arrasto, forças verticais, forças laterais, momentos de pitch, de yaw, de roll e, consequentemente, barulho, ruído. A atuação dessas forças, em momentos, impacta principalmente no desempenho, na aceleração e na velocidade máxima do carro, no consumo de combustível, na dirigibilidade e no conforto acústico. Pode passar. Pode passar, já falei isso. Aí é a representação dos sistemas coordenados e terminologias para a dinâmica de um carro, onde S as forças laterais, o D está aí indicando é o arrasto, o L é a sustentação, o PM é o momento de pitching, o YM é o momento de arm, nem sei que fala isso, e o RM é o momento de rolagem. Pode passar. O escoamento ao longo da carroceria do veículo pode ser definido entre a pressão e a velocidade de acordo com a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela explica que deve variar a velocidade e a pressão do escoamento ao longo do veículo. Se não houvesse atrito, o fluxo iria subir do teto do veículo e descer a região de trás do veículo, mantendo um balanço entre a velocidade e a pressão. As forças que vêm da variação da pressão traseira iriam balancear as forças geradas na frente do carro e não produzindo arrasto. Aí está indicando aí que o P, o ρ é a densidade do ar e o V é a velocidade de escoamento relativo da carroceria. Pode passar. Bom, no projeto de veículo, um dos fatores que mais influi a geometria do carro é a força de arrasto e o que está submetido com ele. Muitos estudos foram realizados para entender como a força de arrasto afeta um veículo de competição, por exemplo, e o que pode ser feito para otimizar, vamos dizer assim, a resistência sofrida pelo carro. O arrasto ele é produzido pelo atrito entre o fluxo de ar e a superfície do carro, também pela maneira que o atrito afeta o escoamento. É facilmente entendido pelo conceito de camada limite, que está indicando a figura aí. Que quando o fluxo de ar se aproxima do veículo, todo o ar se move a uma velocidade uniforme. E ao entrar em contato com a carroceria, a velocidade do ar no ponto de contato tende a diminuir, e ao longo do escoamento devido ao atrito. A região no qual a velocidade é afetada pelo atrito é conhecida como a camada limite. Aí, esse desenho representa uma camada limite. Pode passar, né? A definição de camada limite, né? O Gonzaga falou. Pode passar esse slide, por favor.
Nessa imagem, no canto esquerdo, a gente verifica um esquema que mostra o deslocamento da camada limite. Temos nesse ponto a camada limite e o ponto de separação. Conforme o fluxo de ar que tenta contornar a canceria, a pressão aumenta, desacelerando a pressão na camada limite, fazendo com que ela aumente sua espessura, até que chega um ponto que o ar não consegue mais acompanhar a canceria. Esse ponto, então, é conhecido como ponto de deslocamento da camada limite. Nessa região é onde ocorre o deslocamento, surgem os vórtices, que são os fluxos irregulares. Já no canto direito, temos a imagem de um esquema da formação de vórtice do escoamento. É o fato do deslocamento da camada limite ocorrer, né, que impede o ar que acompanha a canceria. Nessa região, onde se forma o vórtice, possui uma pressão menor do que na frente do veículo. Essa diferença de pressão entre a parte da frente e a parte de trás do veículo causa o arrasto. Pode passar. Nessa imagem, a gente verifica o escoamento ideal, né? Na verdade, esse escoamento não existe, né? Isso é só uma forma que seria de simbolizar que o escoamento seria ter seguido essa característica. A camada limite, a camada de separação em um cilindro, escoamento ideal sem ocorrência de separação. Agora temos um escoamento que ocorre realmente, que é um escoamento com separação, onde tem a camada de limite, o ponto de separação, e atrás desses pontos temos a imagem de uma esteira de vórtices, que são feitos através, que passam pelo cilindro, o escoamento passa pelo cilindro, formando essa esteira. Embaixo temos um escoamento em perfil aerodinâmico, que seria um perfil onde as linhas de corrente passam pela camada limite, e como essa estrutura possui uma formatura ideal, ela tem uma esteira mais fina de vórtices, então seria o ideal. É um escoamento suave em torno de um objeto, a diminuição gradual do bordo de fuga evita a separação da camada limite. Dando continuação aqui, temos o coeficiente de arrasto, conhecido como Cx. Seu principal fator é limitar a velocidade e o deslocamento de um veículo e a resistência oferecida pelo ar em sua progressão. Essa resistência, quando confrontada, a potência máxima oferecida pelo motor irá determinar a velocidade final do veículo capaz de alcançar. Pode passar, por favor. Então, essa resistência ela é conhecida pelo coeficiente de arrasto, que é o Cx, né? E o coeficiente de resistência aerodinâmica, que é o CD. Ela determina a quantidade de esforço que o veículo precisa fazer para deslocar pelo ar. Naturalmente, também terá reflexos diretos sobre a economia do combustível. Por exemplo, pode passar. A análise da resistência aerodinâmica, devemos conhecer o seu coeficiente de arrasto aerodinâmico, que é o Cx, que é o coeficiente de arrasto, né? Quer dizer, o Cx geralmente é encontrado através de muita pesquisa e com utilização de software de simulação computacional aplicada à dinâmica dos fluidos, ou também pelo método Cost-Down. Pode passar. Quem que é o próximo? Dando continuidade aqui, eu vou entrar em alguns conceitos sobre túnel de vento, Cost-Down e também o MFD, o CFD, na verdade. E o Gustavo acabou de explicar um pouco sobre isso. Então, o túnel de vento, o esquema é assim, ele é um circuito fechado em que são baseados em 5 setores integrados, que consiste em a câmara de estabilização, o cone de contração, a seção de testes, o difusor e o setor de geração.
A turbina, ela nunca fica de frente para o carro testado. Na verdade, ela precisa ficar distante para receber e produzir uma corrente suave e não transmitir vibrações no momento dos testes para a câmara. O ar ele é forçado através de um cone de contração, um espaço afunilado, onde ele ganha velocidade de fluxo para entrar na seção de testes, simulando a velocidade do vento em uma corrida, por exemplo. A câmara de testes é onde os técnicos posicionam e instalam sensores, ou então só observam visualmente o comportamento do fluxo de ar. Já agora entrando no cost down, como o próprio nome diz em inglês, baixo custo, ele é utilizado por quem não conta com a infraestrutura que é cara, né, do túnel de vento. Ele é muito utilizado porque, além de permitir a obtenção da força de arrasto aerodinâmica, permite também a obtenção das forças de atrito viscosas provenientes do conjunto de eixos, engrenamentos, correntes e rolamentos, e também da resistência de rolagem dos pneus. O teste consiste em acelerar o veículo até uma certa velocidade, por exemplo, 40 km por hora, e a partir desse instante a gente coloca o carro em ponto morto e adota a velocidade em função do tempo. Aí o veículo espera esse veículo atingir até uma velocidade, vamos supor, antes ele estava a 40, quando atingir 20 km por hora, ver quanto tempo passou, e assim se tem a aceleração. Conhecendo a velocidade em função do tempo, a aceleração do veículo será encontrada. E aí, depois joga isso num gráfico que sai com mais ou menos o que está aí no slide, para nós tirarmos o nosso coeficiente de arrasto. O último caso aqui, que é o CFD, que é Computational Fluid Dynamics, ele é utilizado para efetuar a simulação e assim obter o valor da força aplicada sobre o veículo, sendo essa força a força de coeficiente de arrasto. Ela utiliza normalmente um software no computador, o pessoal utiliza muito SolidWorks, entre outros. Pode passar, por favor? Aqui só para ilustrar as fórmulas do coeficiente de arrasto. Do lado esquerdo nós temos aqui a resistência aerodinâmica, a igualdade da metade da densidade do fluido, multiplicando o coeficiente de arrasto, vezes a área frontal do veículo e vezes a velocidade ao quadrado. Dá para isolar essa equação embaixo, e aí se tem o coeficiente de arrasto. Do lado direito é a mesma coisa, só que está em inglês ali, o coeficiente drag, coeficiente de arrasto e tal. Pode passar, por favor. Ali, só uma questão ali que falou que o coeficiente de arrasto seria a soma do coeficiente de fricção mais o coeficiente de forma. Pode passar. A força de arrasto, a equação entra aí de novo. A força de arrasto é igual ao coeficiente de arrasto vezes a área, vezes a densidade do fluido, e multiplicado pela velocidade ao quadrado sobre 2. Pode passar. Aqui nós temos alguns formatos. Esse desenho nós pegamos até dos slides do professor. O formato mais aerodinâmico que nós temos é o da gota, de 0,08. Aí nós podemos ver um carro esporte, 0,25, que é um coeficiente muito bom. E dependendo, variando do objeto, por exemplo, uma motociclista ali, 1,8 já é um coeficiente bem alto. Uma secção em C, um cubo também, 1,05, todos esses itens aí já vai aumentando muito o coeficiente de arrasto. Pode passar, por favor. Aqui nós temos um gráfico da evolução do coeficiente de arrasto, o quanto que nós já conseguimos abaixar isso aí, desde ali de 1910, por volta ali. A gente pode ir vendo que começou ali por volta de 0,9, 0,8, foi descendo para 0,6, 0,4, 0,3, e o teórico mínimo que nós conseguimos hoje, atualmente, 0,15, como coeficiente de arrasto. Pode passar. Aí nós temos uma ilustração dos carros antigamente, né? Podemos observar a vidraçaria e tal,
ele já era bem alto, né, e tinha muitos itens aí que aumentavam o arrasto, né, não era um formato tão aerodinâmico. Pode passar. Comparando com hoje em dia, o que seria aí um formato praticamente ideal, né, com a aerodinâmica bem boa e redução do coeficiente de arrasto. Pode passar. Esse aí é um exemplo de caso de carro real que nós podemos observar. Ele é bem aerodinâmico. Ele tem as entradas ali laterais para melhorar o fluxo de ar e tal. E ainda nós poderíamos melhorar a questão dele colar no chão, né? Nós chamamos de downforce ou sustentação negativa. Nós poderíamos adicionar ali um aerofólio frontal e traseiro também, sais laterais. Pode passar que vai ficar melhor para eu explicar. Os aerofólios, nós conseguimos obter o downforce ou sustentação negativa. O que acontece é que o ar passa com a velocidade maior embaixo e menor em cima, e é ao contrário com a pressão, portanto vai gerar uma pressão maior em cima, jogando o carro para baixo, que é o nosso downforce. O spoiler lateral ele funciona para canalizar o ar por baixo do carro, para não deixar o ar escapar, melhorando assim a performance do carro. O difusor também ele é a mesma questão, mais ou menos do spoiler lateral, ele tenta canalizar o ar e reduzir os vórtices, o arrasto ali, a turbulência lá atrás no veículo, na parte posterior. Pode passar, por favor. E agora o Marcelinho vai dar continuidade. Obrigado. Bom, estamos escutando aí, pessoal. Beleza, então deixa eu passar um vídeo aqui rapidinho aqui, apresentando parte de alguns conceitos e tudo mais. Então, como foi dito, essa questão de aerodinâmica vem desde os estudos lá atrás, da observação das asas dos animais, né, e aí, então, toda a questão depois veio com modernidade, túnel de vento e tudo mais, observando como funciona essa questão de pressão, né, dando um exemplo aqui rapidinho aqui como funciona a aeronave, questão da pressão, alta pressão embaixo, baixa pressão em cima, diferença de pressão, toda questão de viscosidade também, os vórtices, o que acontece na ponta das asas, isso lá na frente a gente vai ver no outro vídeo aqui, como é que funciona na Fórmula 1, por exemplo, como é que isso pode ser canalizado, né? Então, toda essa questão também aqui, por exemplo, a gota d'água, então, assim, essa parte da aerodinâmica já voltando agora para os veículos, né, vem todo desse estudo de como funciona o fluido em si, em volta, né, do objeto que você está estudando, no caso aqui, os carros, por exemplo, os veículos, né, a gente frisou bastante em carro esportivo, porque é onde é que tem o maior, assim, a nata da engenharia tá neles, assim, né, de performance, né, rendimento. Então, aí você pode utilizar de várias formas essas questões da aerodinâmica a seu favor, né? Com isso, com simulações, tanto com mais, aqui tem mais coisa aqui também, vamos lá. Um exemplinho rápido aqui do princípio de Bernoulli, mais simulação, vou passar esse vídeo aqui mais rapidinho, que eu quero frisar no próximo, o próximo é bem mais interessante. Aí vamos lá, um pouquinho da história, rapidinho aqui, desse primeiro carro aqui, ó, o Le Jamais Content, parece que ele é francês, se não me engano, 1898, foi o primeiro carro a conseguir ultrapassar a barreira dos 100 km por hora, ele era um pouquinho mais aerodinâmicos comparado com os outros carros da época, né? Esse carinha aí que dirigiu, ele participou de uma competição, ganhou. Aí vem, então, com a evolução dos carros aí, o pessoal já tentando fazer alguma coisa um pouquinho mais aerodinâmica, né, com o coeficiente de arrasto um pouquinho menor, né, como esse aqui. Aí, lá na década de 20, 30, se não me engano, o pessoal começou a observar, passar para os desenhos mais aerodinâmicos mesmo, né, mais arredondados dos aviões, começar a passar para os carros. Aí, esses dois aí, eles foram, eles mexiam com Zeppelin na época, eles foram o que conseguiram
cientificamente, construir o primeiro carro eficientemente aerodinâmico que poderia existir, assim, na época, né? Desculpa. Tem esse outro carro também, meio que o Joaninha aí, o europeu. Citroën DS vendeu bastante aí, 80 mil ordens na época dele, por dia no dia de lançamento. Aí, então tá, na década de 60 foi vindo então essa questão da evolução aí, principalmente com esse cara aí, ó, esse é o cara aí, ó, Colin Chapman, o cara é um gênio, mano. Assim, ele quis aproveitar essa ideia, trouxe essa ideia de aerodinâmica para a Fórmula 1, para os carros de corrida, né, invertendo então como se fosse uma asa do avião invertendo ao contrário, né, de cabeça para baixo, que na verdade é isso que acontece mesmo nos carros, porque você quer aumentar o grip, né, do pneu no asfalto, né. Então, só mostrar aqui rapidinho, esses aqui foram os primeiros carros que tiveram aerofólio, né, da história, primeiro aqui em 1967, né, com o primeiro aerofólio dianteiro, e em 68 com o aerofólio traseiro. E assim, aí o pessoal já começou a utilizar já de efeito solo, utilizando de saias laterais aqui, como vou explicar um pouco mais para frente a questão como já foi explicado, na verdade, de Bernoulli, também Venturi, que você aumenta a velocidade do fluxo de ar embaixo do carro, você diminui a pressão, com isso você ganha, né, downforce e efeito solo. Então, assim, aí o pessoal começou a utilizar bastante, nesse carro aqui vermelho que está passando mesmo aqui, ó, da Alfa Romeo, o pessoal utilizou como se fosse um ventilador ali para poder refrigerar o motor, mas ao mesmo tempo esse ventilador puxava, sugava o ar de baixo do carro e criava uma pressão menor ali e ganhava mais downforce com isso. Então, aí teve essa época aqui, né, do Can-Am, onde é que os carros, né, a regra que era não ter regra, né, os carros, quantos maiores motores, o pessoal podia fazer o que quiser, assim, com o motor. Aí, então, o Bruce McLaren, né, o McLaren, né, o cara piloto, engenheiro também, um monte de coisa, o cara mito, né, na época ele começou a fazer muito sucesso com um desses carros aí na Can-Am, e desculpa, e aí utilizando-se dessas coisas, dos conceitos de aerodinâmica, né, o pessoal começou, essa questão do aerofólio está um pouco mais acima aqui, depois mais para frente eu vou explicar por que o pessoal usava isso na época. Tem esse carro aqui, o Chaparral, ele é bem roubado, ele utilizava de algumas artimanhas, um motorzinho extra para poder ganhar mais downforce ainda, e ainda tinha uma sainha lateral, então isso fazia com que ele ficasse assim, grudado ao chão, então ele podia fazer curvas em altíssima velocidade, que é as saias laterais. Em alta velocidade e comparado com os outros carros, era muito, muito roubado, digamos assim, ele acelera, né, fazia muito rápido as coisas. Esse cara é outro mito também, ele começou a evoluir o desenho dos carros, que antigamente eram muito redondos, começaram a passar para formatos mais aerodinâmicos, que a gente conhece mais, vindo mais para a modernidade, né? Carros começam a belíssimo Lamborghini e tudo mais. Aí já começa a vir já os carros mais modernões mesmo, assim, né? Por exemplo, esse Ford GT aqui, que tem toda essa questão do estudo de por onde você quer aproveitar o fluxo de ar, para onde ele vai passar, para você gerar mais aerodinâmica, com menos arrasto, né? Enfim, deixa eu acelerar mais um pouquinho. Esses outros carros mais modernos, por exemplo, esse aqui, se não me engano, é o Pagani Huayra, que ele utiliza desses artifícios da aerodinâmica para poder compensar o equilíbrio do carro nas curvas, né? Aumentar o grip no momento que ele achar mais oportuno. No freio também, na hora de frear, ele consegue, né, criar um pouco mais de arrasto. O arrasto ele serve, não é que ele serve, ele é como se fosse um paraquedas, assim, uma analogia bem esdrúxula, assim, poderia ser comparado como se fosse um paraquedas. O arrasto está lá, é uma força que está né, te empurrando contra, assim, para trás, para você, né? Então, vamos lá, aí tem
Mais aqui, vamos lá. Falando agora já um pouco dos próximos carros que vão ter aí na Fórmula 1, por causa da pandemia atrasou um pouco aí, né, e esse, se eu não me engano, ia lançar agora 2020, atrasou 2021, né, eu acho que vai 2022 agora que vai lançar, mas enfim, tem umas mudanças bem radicais aqui, questão de aerodinâmica, porque eu vou explicar aqui um pouquinho aqui para frente. Isso aqui para poder canalizar o ar, ó. Você criar uma pressão menor embaixo do carro. Com grandes saias laterais também, para não deixar esse ar escapar por fora. Aqui, essa toda a parte de baixo do carro, onde é que o fluxo de ar vai ser canalizado, né? Então, qual que é o problema? Atualmente, né, o pessoal tá lá correndo, né, aí um carro, a hora que tá atrás do outro, esse carro da frente, ele tá criando tanta turbulência aqui, esse ar que tá vindo aqui atrás aqui é tão sujo, que a hora que o carro que está atrás, ele não consegue acompanhar, ele não consegue, né, ter downforce. Então, assim, ele tenta até chegar perto do carro da frente, mas aí a hora que vai precisar de fazer uma tomada de, né, como se diz, atacar para conseguir ganhar a posição, o cara não consegue, porque aí essa turbulência que está sendo gerada pelo carro da frente faz o cara perder, né, grip ali na curva, o cara não vai conseguir fazer a curva, né? Então, aí acaba que não tem atualmente não tem tanta disputa, assim, parece, o pessoal estava meio de lado, e por isso que a FIA resolveu, né, mexer no desenho desses carros para a próxima temporada, de forma a tentar, né, minimizar essa questão dessa turbulência atrás, né, mandar esse ar sujo para outras direções, para poder ter a chance do carro que está atrás colar no da frente e fazer uma ultrapassagem. Né? Deixa eu passar para um próximo vídeo aqui rapidinho. Esse aqui é o mais legal, porque esse aqui agora a gente vai começar a falar das aplicações mesmo no mundo né, da alta tecnologia, que é a Fórmula 1, né? Então, assim, a gente tem o fluxo de ar, né? Imagina que o fluxo de ar, esse aqui em azul, está vindo aqui, né? Tem alguns princípios, por exemplo, terceira lei de Newton mesmo, né, da forma como o vento bate aqui no aerofólio, que vai criar né, ele vai, da mesma forma que o vento está subindo e que o ar está subindo, ele está criando uma força para baixo. Ao mesmo tempo, também tem essa questão da diferença de pressão, tem efeito Coanda, tem algumas coisas acontecendo aqui. Mas então, vamos lá. Aí aqui, né, se você pegar um pouquinho pela teoria lá por Bernoulli, Venturi, né, e pelo tubo de Venturi também, né, se você tiver um fluxo constante aqui de fluido dentro de um tubo, né, o que acontece, né? Esse fluido que está aqui na parte com diâmetro maior, né, ao passar nessa parte estreita aqui, ele vai acontecer uma aceleração, né? Imagina que cada bolinha amarela desse aqui são moléculas do fluido, né? Ele vai acontecer uma aceleração aqui, né, para continuar saindo constante aqui a mesma vazão aqui do lado de cá, né? Então, o que acontece? Do lado de cá na esquerda aqui, ó, ou na direita aqui, né, você tem uma velocidade baixa do fluido, em compensação você tem uma pressão muito alta, né? E aqui no meio aqui você tem uma velocidade rápida do fluido e uma pressão baixa, né? Aí aqui do lado de cá volta a ficar devagar e ficar com a pressão alta. Então o que acontece? De acordo com o que foi mostrado aqui, né? Tem essa aceleração. Quando você consegue comprimir de alguma forma aqui o fluido, ele vai acelerar e vai diminuir a pressão. Aí, com uma diferença de pressão em pontos estratégicos, aí você consegue criar, né, downforce, ou no caso de aeronave, você consegue criar sustentação. E vou dar esse exemplo aqui de um aerofólio, de um carro. Imagina que aqui de azul, aqui é um fluido que está vindo aqui, né, em formato de linha. Ele vai fazer esse caminho aqui por cima do aerofólio, né? E por baixo, ele vai precisar de caminhar uma área um pouco maior, vai precisar de acelerar. Vocês vão ver que aqui, ó, aqui ele está sendo comprimido aqui. Aqui acontece, onde é que está de vermelho aqui, o fluido é acelerado. No que é acelerado, essa parte de baixo aqui, então, ó, acaba que tem uma pressão menor, né? O fluido acelera e aqui a pressão diminui. Em
contrapartida, na parte de cima, o ar, né, a pressão fica maior, mas ele fica na velocidade menor. Aqui dá para ver mais ou menos o exemplo aí, as bolinhas amarelas como as moléculas, né? Aí tá. Voltando aqui à questão da pressão, aqui, ó, pressão menor embaixo, pressão maior em cima, essa diferença de pressão é como se essa pressão maior aqui de cima agora está empurrando a asa para baixo, né? O que faz empurrar o carro para baixo, para o chão, para poder ter mais contato do pneu com o solo, e você conseguir fazer as curvas em alta velocidade. Vamos lá, um pouquinho de lei de Newton. Aí o ângulo as asas vão ter um ângulo de ataque, né? Quanto maior o ângulo, maior o arrasto, né? E maior grip também, e quanto menor o ângulo de arrasto, mais velocidade final, por exemplo. Só que nem tudo é tão certinho, porque assim, sempre quando o ar vai passar por um perfil desse, em algum momento vai criar uma diferença de pressão aqui em algum lugar, que é o que vai ser, né, que a gente chama aí de arrasto, né? Então, vamos lá. Porque pressão aqui na parte de dentro, aqui, ó, pressão, né, menor aqui na parte de dentro e pressão maior do lado de fora, você está criando arrasto. Uma força maior que está te empurrando para trás. Ao mesmo tempo, por causa da camada limite aqui, do descolamento dela, né, acaba que o perfil também cria também uma turbulência, né? Ou os vórtices, né? Tá aí os vórtices acabam, se utilizar do jeito que você quiser projetar do jeito certo, você consegue utilizar ele a seu favor, puxando mais esse fluxo de ar aqui mais próximo do perfil, evitando uma maior zona de pressão negativa aqui na parte de trás do perfil. Aí tá. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, que o tempo está corrido. Aqui a questão do arrasto aqui, ó. O fluido está passando por cima do veículo, tá desviando aqui, e aqui atrás, aqui depois da asa aqui, acontece que tem uma parte no descolamento aqui, ó. Isso aqui vira pressão, né, menor do que essa pressão que está na frente do carro, que acaba virando arrasto. Com os vórtices, você consegue, de repente, trabalhar onde você quer mandar esses fluxos aí. Então, aí você tem aqui um exemplo de como é trabalhado na Fórmula 1, né, como o fluxo de ar é trabalhado de forma a passar em locais diferentes do veículo. A asa dianteira, que ela é trabalhada de forma a criar vórtices nela. E aí, o que esse vórtice vai fazer? Ele vai contornar aqui por volta do carro e vai ao mesmo tempo ajudar a levar separar umas zonas aqui onde é que vai ter um fluxo de ar mais sujo aqui, de onde é que está saindo os pneus, por exemplo, alguma coisa mais perto do carro também, um fluxo de ar mais limpo. Ok. Com isso, os engenheiros utilizam de alguns artimanhos, né? Por exemplo, essas aletinhas que servem aqui na lateral aqui, ó. Você tem, então, o ar que vai passar aqui pelo aerofólio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pelo aerofólio, aí, ao você canalizar aqui, essa parte que tem uma pressão maior e aqui uma pressão menor. Aqui nessa pontinha aqui vai gerar vórtice, no finalzinho, na ponta da asa. Aí, para que serve essas aletinhas aqui, ó? Consegue contornar, mandar um fluxo de ar aqui, com a pressão negativa, de forma que vai criar um vórtice também, mas que um vai cancelar o outro, né? Com isso, você consegue diminuir um pouco essa questão do arrasto. Tem essas outras, deixa eu colocar aqui rapidinho, essas partes da frente do carro aqui, ó, não sei se dá para ver direito, é utilizado para canalizar também o fluxo de ar limpo que vai para entrar para dentro do motor, que vai passar também aqui por volta da lateral do carro. Ok. Então, assim, tem essas entradas aqui também, que é o duto S, que eles falam, é um duto que entra ali no início do aerofólio e sai aqui por cima, aqui do bico aqui, ó. Com isso, você consegue fazer essas jogadinhas também de diferença de pressão também e conseguir diminuir o atrito, arrasto, tudo mais. Conseguir mais downforce, mais efeito solo. Porque o que se quer evitar são zonas de pressão baixa aqui no carro. Isso é o inimigo. É ali onde é que você vai criar ali
arrasto ali, né? Então, os caras quer né, direcionar esse fluxo de ar para onde você quer de uma forma a conseguir menos arrasto possível. Aí tem os difusores, por exemplo, né? Tem vários tipos de asas, difusor. Aquela apresentaçãozinha de novo. Aqui como é que funciona a parte de baixo do carro ali, né? É como se fosse um tubo de Venturi, né? Você tem você comprime o ar aqui embaixo aqui, com isso você abaixa a pressão, né? E aí tem essa pressão aqui em cima aqui do carro aqui que é maior e vai como se estivesse empurrando o carro para baixo. É assim que acontece o efeito solo, downforce assim, efeito solo você fica muito grudado ao chão. Você utilizando de artimanhas aqui, por exemplo, uma saia dessa aqui, ó, você coloca uma saia lateral, você canaliza melhor ainda esse fluxo. Aqui como é debaixo de um carro aqui, você canaliza esse fluxo, então você tem diferenças de pressões. Então é tudo jogadinho de diferença de pressão. Assim, pessoal, não é tudo, né? Não vou generalizar. Mas tem muita jogadinha de para onde você vai mandar esse fluxo de ar, trabalhar com ele ao seu favor, né? O pessoal quer velocidade, ao mesmo tempo quer ter bastante atrito nas curvas, né? Então, aí o carrinho da Fórmula 1, próximo, o que eles vão mudar, bastante aerofólio dianteiro, traseiro, a parte de baixo do carro. Tá legal. Voltando aqui, só aqui para dar uma explicada rápida, que o nosso tempo já está meio acelerado aqui. Só esse artigo que nós conseguimos, onde eles dimensionaram e calcularam um setup, né, de uma asa por um carro de uma Fórmula S. Aí nós tínhamos os dados aí do carro, a potência de 42.059 kW, o coeficiente de arrasto dele inicial 0,65, vezes a densidade e vezes a área frontal. Aí a velocidade teórica que nós tínhamos de inicial de 170,4 km por hora. Como eles não precisavam de estudo, eles jogaram uma velocidade de 155 km por hora e calcularam uma nova potência aí na fórmula de baixo. E eles chegaram que eles precisariam apenas de 32 kW da potência do motor. A diferença de potências, então, daria 42 kW menos 32, que dá 10 kW. Assim, nós podemos calcular, na verdade, eles calcularam, né? Eles calcularam o coeficiente de arrasto máximo, multiplicando esse 2 vezes a diferença de potências e tal, dividindo pela densidade, utilizando a velocidade de 155 km por hora. E chegaram num coeficiente de arrasto de 0,775. Vocês observam aí que aumentou, né, o coeficiente de arrasto. A partir desse gráfico, nós podemos observar isso. E com esse coeficiente de 0,775, ele vai conseguir gerar um downforce aproximado de 2,45. Seria a força para baixo do aerofólio, né? Se eu não me engano, é o frontal que eles estão dimensionando. Pode ir passando mais para baixo aí, por favor. Aí nós temos só uma ilustração, né, do aerofólio. Aqui um desenho bem explicativo sobre os ângulos de ataque frontal e traseiro, do aerofólio dianteiro e traseiro, né? Mas o nosso foco aqui foi mais para explicar uma explicação rápida dos cálculos. Então, no fim das contas, eles calcularam a localização da asa frontal, o downforce, a força de downforce, no caso, foi 370 newtons, e o coeficiente de sustentação, no caso, o downforce teórico, eles chegaram num coeficiente de 1,23, a partir de todos os cálculos realizados. Que, no caso, se o pessoal quiser aí, nós podemos enviar esse trabalho completo no grupo, mas agora só dando uma passada rápida mesmo nos cálculos. E essa parte que eu iria explicar seria isso. Beleza, aí só para terminar aqui rapidinho, só apresentar
um softwarezinho rápido, bem conhecido aí. Tem vários softwares que o pessoal utiliza no mercado para simular. Esse aqui é um SolidWorks antigo ainda, 2016, é um videozinho mais antigo. A gente queria ter mostrado no outro vídeo, mas o cara tá só ensinando aqui rapidinho como que você vai achar o coeficiente de arrasto de um, que seria um golzinho, né, bem minha boca aqui, no SolidWorks e fazer algumas simulações. Então, o pessoal utiliza, você cria um arquivo, um carro normal no programa que você vai utilizar, insere algumas informações importantes, eu vou só dar uma pincelada mesmo, porque o tempo está curto aqui, né? Deixa eu ver. Beleza, e aí cria-se então o mesh, que é esse grid aqui, que é para simular essa parte, esse cubo aqui seria para como se fosse simulando já um túnel de vento, né? Aí você escolhe a dimensão dele. Isso é quase que é uma etapa de passo a passo, como se fosse você criando um bolo, assim, uma receita de bolo, né? Pelo que a gente identificou aqui, mais ou menos, quase todos os simuladores funcionam mais ou menos assim. Você joga lá o arquivo que você quer simular, né? Cria um grid, cria como se fosse um pedacinho de túnel de vento, coloca algumas informações importantes, dependendo do software, se for alguma coisa mais, você coloca até, sei lá, até a temperatura do ar, tempo, velocidade, etc. Bastante informação, né? Isso tudo selecionando também a área frontal do veículo, que isso é importante, que é assim que você vai precisar de fazer, você utiliza a área frontal do veículo para fazer os cálculos do coeficiente de arrasto, isso é importante, seleciona a área onde o fluido vai ter por onde ele vai passar, né, vai ter esse escoamento, né, e aí com isso você já começa a gerar já as simulações, que tem vários tipos de simulação, de perfil, tem vários tipos assim. Aqui, infelizmente, nesse vídeo não está tão completo, a gente achou muita coisa interessante na internet, se tivesse um tempinho a mais aí, a gente ia passar aí. Mas, bom, então é isso, né, só tenho a agradecer, boa noite a todo mundo aí, muito obrigado. Dúvidas? Gente, obrigado pela apresentação, gostei. Por favor, me manda esses vídeos aí que vocês acharam, inclusive esses que vocês falaram que não passaram, e vai ser útil. Legal, a gente manda sim. Depois vocês me mandam isso. Gente, como o nosso tempo aqui já foi, semana que vem a gente volta com o último grupo, com o grupo de chassi. A gente não pode terminar hoje, não? Acabar de uma vez? Quanto tempo, mais ou menos, vocês vão... Máximo 20 minutos. Ok, então pode começar. O Márcio vai começar apresentando aí. Peraí, só um minutinho aqui. Professor, nós temos um compilado de trabalhos também, tudo em inglês, o senhor que aqui manda junto com os vídeos também. Pode mandar lá para o meu e-mail. Bom, boa noite a todos. Nós temos que a gente vai falar hoje é chassi. O grupo é formado pelo Lucas Márcio, eu, Gabriel, Van Dijk e Céu William. Pode passar, Márcio. Então, o que é o chassi? Chassi, basicamente, ele seria como se fosse o esqueleto do automóvel. Tem por principal característica suportar sorte da tensão, da suspensão e aerodinâmica, manter o carro estabilizado, liga todos os elementos,
e protege o piloto do acidente. Pode passar, Marcos. Então, a história dele se dá no surgimento do automóvel, por volta de 1886, que era um equipamento muito pesado, robusto, e que teve alguns problemas sociais e ambientais pelas emissões de gases e também já que era um equipamento pesado, possivelmente se houvesse um acidente, poderia gravar um pouco mais o acidente com o motorista, claro, né? Mas gravar o ferimento do motorista e tal, porque ele não conseguiria absorver o impacto um pouco sobre isso. Se você precisar na internet, tem alguns vídeos sobre algum impacto sobre o carro. Eu pegar como se fosse o chassi mesmo do carro e colocar super colidindo na parede, para ver como é a absorção do impacto. Com materiais um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais leves, e que possa resistir um pouco mais também às suas tensões. Pode passar, Marcos. Então, na evolução, houve uma grande evolução nessa área automobilística. A evolução envolve design, com um carro um pouco mais esportivo e tal. Tem a ver também um pouco com a aerodinâmica dele, como o pessoal do grupo anterior mostrou um pouco. Os materiais têm que ser viram um pouco mais, são um pouco custo, e teria que ver se ele teria um material mais leve e resistisse um pouco mais. Os acionamentos com automação do próprio veículo e motores que não poluíssem tanto quanto os primeiros criados. Então, dentro desse processo de evolução do chassi, você tem a utilização dos elementos finitos, que possibilita a concepção de novas estruturas mais complexas, mais leves e mais resistentes devido à sua geometria. Como a Serene também até mostrou no grupo anterior aí, sobre a aerodinâmica, a gente pode usar o SolidWorks para desenhar e fazer simulações computacionais para escolher melhor material para o projeto e simular a resistência de determinadas situações. Pode passar. Van Dyke. Boa noite, beleza? Existem vários tipos de chassis, né? As formas mais comuns são o tipo escada, o tubular, o monocoque, monobloco, né? E o cubinado, né? Vamos estar falando um pouquinho deles aí sobre hoje. O primeiro deles é o tipo escada, né? O próprio nome já diz, né? Ele é formado por uma estrutura parecida com a escada, né? Esse tipo de chassi, ele é feito para resistir uma maior quantidade de carga, né? Uma quantidade elevada de carga. Ele tem um baixo custo de produção e ele é utilizado assim mais em veículos pesados, sabe? Em caminhão, ônibus e caminhonete. Alguns veículos antigos também utilizavam desse tipo de chassi. Por exemplo, um Landau aí da vida utilizava isso aí. Ele é acoplado o chassi tipo escada, ele é acoplado o motor, a suspensão, as rodas, e a carroceria vai em cima desse chassi. Pode passar. Aí, para vocês verem, né? Chassi Chevrolet C10. O próximo é o chassi tubular. Basicamente, o nome já diz, ele é feito, a sua base completamente feita por tubos. Esse é um dos chassis mais fáceis de ser fabricado. Ele pode ser ele não exige assim material, maquinário muito elevado. Qualquer pessoa ali pode basicamente fabricar um chassi desse aí. Basta ter um desenho e cortando os tubos e soldando. Ele tem alta rigidez torsional e ele é mais utilizado assim em veículos off-roads, barge, por exemplo. Tem um custo de produção elevado, mão de obra barata que necessita. Pode passar. Aí um dos veículos o próximo é o monobloco.
Esse é o mais utilizado, né? Os veículos comuns utilizam muito deles, né? O convencional, né? É produzido em larga escala. A maioria dos veículos utiliza dele, né? O próprio nome já diz, né? Monobloco, ele se utiliza de uma peça única, né? A desvantagem é porque se acontecer algum acidente, alguma coisa, um amassado, a única substituição seria por solda, né? Você cortar a parte e soldar. E se for um serviço meia boca ali, vai ficar com defeito, né? Vou passar. E esse é o combinado, ou então muito chamado de Space Frame. Basicamente é uma célula de proteção, né? Esse aí também é muito utilizado em veículos esportivos, né? Carro de corrida, que consiste ali uma cabine, né? Ele é a combinação do chassi tubular e tem vigas, né? Tem de sustentação ali e ele é o que tem maior rigidez de todos eles, né? Esse aí, ele o custo dele é o mais elevado, né? Que ele é para alta performance ali, para veículos com tração traseira também, né? Que ele tem esse chassi interno tubular, nessa gaiola, né? Que é para proteger ali o piloto e também reforçar a estrutura para passar um cardan ali, né? No caso, ele consegue uma maior rigidez torsional também. Pode falar. Já dando entrada mais em cima do projeto mesmo, o que a gente tem que considerar para iniciar? O que ele vai compor, igual foi falado anteriormente, questão do peso, das dimensões, do motor, da transmissão, da suspensão, por exemplo, da roda, da manga de eixo, e a pretensão do uso do veículo, gente. Se vai ser um veículo fora de estrada, de pista, de arrancada, um veículo de uso urbano. Então, definindo tudo isso daí, a gente já pode começar a primeira etapa do projeto. De forma mais direta aqui, como funcionaria a questão do projeto? A gente pode escolher um veículo modelo, para não ter que iniciar do zero, né? Totalmente do zero. A questão das normas, se for, por exemplo, na competição, ou se for de uso urbano pelas leis que a gente tem no país aqui. Medir os pontos de suspensão, definir o material. Nisso aqui a gente vai desenhar, por exemplo, se for um veículo de tubos, desenhar a gaiola. Se tiver adequado às normas, a gente passa adiante, senão a gente tem que rever o desenho, realizar análise estática, nisso daí ver se teve falhas ou não, e se tiver tudo certo, pode passar para análise dinâmica, que a gente vai explicar mais na frente o que é. Sobre a questão do material, dando exemplo aqui da questão de tubos, né? De acordo com a solicitação do projeto, a gente pode ter um material que seja mais dúctil ou então um que seja mais tenaz, por exemplo. Então, dependendo dos esforços requeridos no projeto que a gente vai achar através dos cálculos, a gente vai escolher um desses daqui para estar usando no projeto em si. Partindo para o SolidWorks, a gente já consegue fazer algumas análises, definir alguns pontos específicos para passar depois para o programa ANSYS. E rever também a questão das dimensões, para ver se tudo que vai ser acoplado, se vai caber, se vai estar condizente com o projeto em si. Alguns cálculos que usados tanto na análise também como já pode ser revisto, podem ser calculados no projeto, para ter uma base do necessário. A gente tem o cálculo da deflexão máxima, lembrando que aqui a gente tem que considerar o coeficiente de Poisson. A rigidez torsional, muito importante. Questão do ensaio, a gente também tem um cálculozinho da fiabilidade e desempenho.
Juntando tudo isso que a gente está vendo, o grande principal também na escolha do material é a questão da nossa soldabilidade. O que está na esquerda aqui é um exemplo de um material em aço, sua tensão limite de elasticidade aqui sendo esta, e na direita é o tipo de material da solda que pode ser inserida no nosso aço aqui. O de baixo aqui, a mesma coisa, é um outro modelo aqui, com a solda que pode ser inserida nele. Resumindo, isso daqui basicamente é isso. Dando continuidade aqui, eu vou falar sobre o método dos elementos finitos, que o seu principal objetivo é apresentar as tensões presentes no chassi, mediante suas condições de trabalho, e também apresentar características estruturais utilizadas para analisar o produto, como rigidez flexional, torsional e análise modal. Para isso, o método de elementos finitos é apresentado, detalhando o procedimento do tratamento da geometria e a criação da malha, de modo que se aplica as condições de contorno e se obtém os resultados mais fiéis possíveis. Um dos diversos softwares utilizados para essa análise é o ANSYS. Esse programa permite que a geometria importada do SolidWorks seja simulada pelo método de elementos finitos, sendo assim possível simular os carregamentos desejados e obter, como as saídas, tensões equivalentes, os deslocamentos e as deformações. A gente tem o grau de refinamento da malha, que é um dos principais pontos de análise. Durante a simulação é aplicado um carregamento na estrutura e a gente tem que analisar a influência da malha nos resultados. E a partir de um certo grau de refinamento, os resultados tendem a variar cada vez menos, podendo assim dizer que há uma convergência da malha. O grau de refinamento mais adequado é aquele onde se consegue resultados com o menor erro possível. Pode passar, Lucas. A gente tem a análise estática, né, que é com tudo parado, com o que o chassi vai comportar parado, que é o motor, como o Máximo disse antes, o sistema de transmissão, suspensão, enfim, pode passar. E também a análise dinâmica, né, que é com ele em movimento, que o que pode estar acontecendo. Por exemplo, o veículo está passando por uma pista irregular e ele vai sofrer vibrações. Também o próprio motor dele, né, tende a gerar vibrações, sistema de suspensão, sistema de transmissão. E se essa frequência que for produzida for igual à ressonância, haverá uma grande fadiga na estrutura. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Pode passar de novo, Márcio. Pode passar. Na construção, né, que a gente vai colocar tudo que a gente viu aí em prática. Depois da gente definir o projeto, o material, o tipo de solda, e enfim, temos que garantir toda a geometria do projeto, utilizando um gabarito com medidas exatas e, se possível, um cavalete rotacional para ter acesso a todos os pontos de solda, para poder soldar embaixo, de lado, com a máxima de precisão possível. E ferramentas de corte de precisão, né? E, lógico, uma mão de obra com qualificação. Pode passar, Márcio. Uma curiosidade, pode passar aí, Márcio. Que é o Baja, né? Passei. Que muito que a gente disse acima aí foi utilizado no projeto. E, inclusive, o Máximo participou dele. Pode passar. Galera, foi mal, o internet aqui no celular tinha caído. No Baja, resumindo um dos passo a passo que foram feitos, teve o estudo das normas da competição, os cálculos feitos, a equipe inteira conversamos para saber os componentes, as dimensões, aonde que iam ali, foram feitos no Fab Lab, moldes em MDF, onde a gente pegou as dimensões, fizemos as bocas de louça para fazer a união desses tubos, a solda, qualificação de solda. Então, assim, foi bem complexo.
Pode passar. Então, é isso. Muito obrigado a todos. E fica aí com a imagem desse belo veículo aí. Beleza, gente. Vocês não chegaram a pesquisar sobre o monocoque, não? Sim, a gente pesquisou sobre o monocoque também. Tem sobre ele, tem a Fórmula 1, né? Que é composto pelo monocoque. Tem algumas motos também, né? A Ducati também. Ele é mais voltado para a área esportiva, né? Digamos, o suprassumo do chassis. E algum artigo com a fórmula para calcular alguma rigidez torsional, vocês não acharam, não? A gente enviou o artigo junto com o slide da apresentação. A gente mandou lá no portal. As referências, tudo lá. Beleza, então. Muito obrigado aí. Alguém tem alguma dúvida? Então tá certo, gente. É isso. Semana que vem, só revisão de notas, caso alguém tenha que revisar alguma nota. E as notas vão ser postadas apenas no dia da VIM, porque senão vocês não estudam para VIM. É isso. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite aí para vocês. Deixa o like, o joinha aí, se inscreve no canal também.